Quantos aqui estiveram no imersão do ano passado? Faça assim com a mão. Tá. Quem quer vir aqui falar o que foi compartilhado ali, o resumo? O que te chamou a atenção do ano passado? Está ali a bispa Suênia. Pastor Lidione, venha também. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque a maioria não se lembra. Eu não vou chamar aqui para não constranger, falar, vem aqui fulano. Tá, pastor Lidione veio de Goiânia, né? Goianira. E ele estava no ano passado também. O que você ouviu ali da parte de Deus? Shalom, líderes de excelência. Em poucas palavras, o que mais me chamou a atenção foi quando o senhor falou sobre visão. Que quando o diabo ele não consegue matar um homem, ele vai fazer de tudo para tirar a visão deste homem. Porque outras visões são maravilhosas, mas Deus nos deu uma visão. Quando o senhor fez aqui o exemplo da caixa, pediu às pessoas, colocou alguns itens e eles fizeram. E erraram todos, colocou os itens embaixo e em cima, sem visão. E depois colocou um espelho mais frente, na frente. E aí ficou mais fácil. O senhor disse, não precisa copiar nada. Se tem uma visão, Deus nos deu uma visão. Isso me chamou a atenção demais. Eu tinha esquecido. Não, é brincadeira, tá? Mas aquilo que é compartilhado, no que diz respeito à revelação, para o fortalecimento da espiritualidade, é para o fortalecimento do chamado, da vocação ministerial. Quantos aqui querem crescer? Crescer na graça, no conhecimento, no chamado, na vocação. Quantos aqui querem que a sua igreja cresça? Então vou te fazer uma pergunta: por que você quer crescer? É para que a sua igreja cresça? E por que é que você quer que a sua igreja cresça? Qual é o pano de fundo desse desejo de crescimento? Crescimento pessoal, crescimento da vocação, crescimento da sua igreja. Qual é o pano de fundo? Por que você deseja o crescimento? Por que você deseja que a sua igreja de repente cresça espiritualmente, cresça numericamente e cresça financeiramente? Então, na minha chegada, alguns pastores ali, eu fui abordado, né, fizeram ali os trocadilhos, né? Se você fosse ministrar hoje para os pastores, o que você falaria? Um disse uma coisa, outro disse outra coisa. E um disse, eu falaria sobre resultados. Eu vou refrescar a sua memória com relação a resultados. O exemplo que eu cito: se você chama seu filho, a criança, para te ajudar a lavar o carro, não é o resultado do carro lavado que você está querendo. Se você chama sua filha, menina, para te ajudar a lavar a louça, não é a louça lavada que você está querendo, não é o resultado da louça lavada. Você chama o seu menino, a sua menina, para te ajudar, porque você está querendo um resultado nele, nela. É isso? Porque se for para ter o carro lavado, você leva no lava-jato, ou você mesmo lava. Porque você sabe que o seu filho não vai lavar direito, você sabe que a sua filha não vai lavar a louça direito. De repente você tem que lavar de novo, para que tenha o resultado. Mas o resultado que você está querendo não é do que ele fez, do que ela fez. É o que está acontecendo nele e nela. É a formação.
Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, eu vou abordar essa parte no final, tá? Tem gente que quer crescer para ser o maior. Quando você deseja crescer para ser o maior, quando você deseja que a sua igreja cresça para que ela seja a maior da cidade, você está indo na contramão daquilo que é o desejo de Deus em relação a crescimento. Porque você está entrando numa competição. Quando você deseja crescer para ser o cara, você está na contramão daquilo que é o propósito de Deus em relação ao seu crescimento. Então eu vou falar no final, vou te dar só a chave. Deus não quer que você cresça mais que o outro. Você pode até crescer mais que o outro, mais que a outra. Mas Deus quer que você cresça para o outro. O meu crescimento, a minha vocação, o meu chamado só tem sentido, só tem significado diante de Deus se eu crescer, o tanto que eu crescer. Posso crescer mais que A, que B, que C, não tem problema. Mas só vai ser um crescimento que agrada a Deus se eu estiver crescendo para o outro. Caiu a ficha? Se eu estiver crescendo para mim ser o cara, é um desastre. É a tragédia da vocação, é a tragédia do chamado. Eu quero que a minha igreja cresça para mim ser a maior igreja da cidade. É a tragédia, é a frustração, porque de repente não vai crescer, ou então vai crescer para o suicídio do chamado e da vocação. Por quê? Porque Deus não quer que a gente cresça mais que o outro para a gente se sentir maior. Mas Deus quer que a gente cresça para o outro. Deixa eu te dar um exemplo aqui. As notas musicais, elas são diferentes. E a nota musical, ela só tem sentido se for com outras. Então, se é um samba de uma nota só, se é uma música de uma nota só, está sem graça. Então o reino de Deus, ele acontece de fato e de verdade, quando ele acontece na pluralidade, e não na singularidade. Então quando eu quero crescer para ser singular, para ser soberano, para estar por cima, é samba de uma nota só. Mas se eu quero crescer, eu quero crescer no sustenido, no maior, não seja o que for, no bemol, eu quero crescer. Mas eu quero crescer para estar me acoplando aos outros. Compreendeu essa parte? Então, o que precisa mudar de repente? De repente o que precisa mudar não é fora de nós, precisa mudar é dentro de nós. Precisa mudar não é o pensamento, é a mentalidade. Por que eu estou aqui? O que eu faço? O que eu faço? O que eu oro o tempo que eu oro? O que eu gravo o que eu gravo? O que eu transmito o que eu transmito? Por que eu estou evangelizando? Por que eu estou discipulando? Por que eu faço arca? Qual é o propósito? Qual é a razão? Então não sei se você já notou, mas quando Jesus veio, Ele não veio para tratar resultados, Ele veio para tratar as motivações dos resultados.
Porque de repente não tem resultado, mas tem uma motivação. Então escute cuidadosamente. Ele declarou, ele disse: a lei diz, eu porém digo. A lei está dizendo resultado, eu estou dizendo a intenção, o desejo, o pano de fundo do resultado. A lei diz: não matarás. A lei fala do resultado. O que aconteceu aqui? Ele diz: eu porém vos digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, já assassinou. Durma com barulho desse. Então a lei lida com o resultado, a graça lida com as intenções, com as maquinações, com o desejo do coração. A lei diz: quem adulterar. A graça diz: quem cobiçar já adulterou. Vocês estão compreendendo? Então o resultado, glória a Deus pelos resultados, glória a Deus pelo carro lavado. Mas a glória de Deus vai estar mesmo se a intenção, o propósito for puro, for santo, for adequado ao propósito de Deus. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, vou te fazer outra colocação. Se você ganhar uma alma por dia, é difícil. E quando eu estou falando você, é você e mais os 50 da sua igreja, é você somado aos 70, 100, 200 da sua igreja. Porque eles estão debaixo do seu ministério, da sua vocação. Se você ganhar, eu estou falando do plural, estou falando do conjunto das notas musicais. Ganhar uma alma por dia. Quantas almas por mês? Quantas almas por ano? 365 almas por ano. Eu te pergunto, a sua igreja está crescendo 365 almas por ano? Tem alguém aí, não? Fala para mim. O que está errado? Porque quando eu digo você, eu estou falando você e os que estão debaixo do seu ensino, debaixo da sua ministração. Uma alma por dia. É muito. Esse plural que é a sua igreja, 360, a sua igreja está crescendo 365 almas por ano. Não. Por quê? Por que não está? Um resultado extraordinário. Uma alma por dia, o conjunto do plural. Então significa que tem um elo perdido. De repente pode ser a motivação, pode ser o pano de fundo daquilo que você faz, pode ser o porquê você faz. De repente nem é a maneira que você faz, você está fazendo tudo certo, mas pode ser o coração. O que você está querendo isso? O que você está querendo arrebentar? É porque eu quero ser reconhecido, eu quero ser conhecido. Então a gente está errado. Então o seu crescimento não tem que ser um crescimento para você, tem que ser um crescimento para o outro.
A nota musical, repito, não é para ela, é para outra, é para o conjunto. O seu dom, a sua capacitação, nenhum dom é para a gente, nenhum dom é para a pessoa. O fim do dom não é a pessoa. O dom só tem sentido de ser dom se ele desembocar em alguém. Se for com o propósito para alguém crescer. Tem alguém aí? Não? Estão lembrados que eu preguei isso aqui numa Santa Ceia? Que o dom de Deus Pai para a raça humana é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dom de Deus para esse mundo. Está lembrado? Jesus conversando com a mulher no poço, a mulher samaritana. Entre outras coisas, ele disse: se você conhecesse o dom de Deus. O que ele estava falando? Dom de Deus. Era ele. Jesus Cristo é o dom do Pai, é o dom de Deus. Agora, o dom do Filho, Jesus Cristo, o dom de Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom do Filho. O dom do Pai é para o mundo. O dom do Filho é para os salvos, é para a igreja. O dom do Filho é o Espírito Santo e é para aqueles que já receberam o dom do Pai. Se não recebeu o dom do Pai, não está credenciado para receber o dom do Filho. Qual é o dom do Filho? Diga quem está ao seu lado, diga: o dom do Filho é o Espírito Santo. Agora erga a cabeça e olhe para mim. Dom do Pai é Jesus. Dom de Jesus é o Espírito Santo. E qual é o dom do Espírito Santo? Aí você diz: são vários os dons. Não, o dom do Espírito Santo é você. O dom do Pai é para o mundo, o dom do Filho de Jesus é para a igreja, e o dom do Espírito Santo é você. Você é o dom do Espírito Santo. Agora, para que esse dom? Por que é que Ele deu a mim e a você esse dom? E acoplado a esse dom que é o Espírito Santo, uma pessoa chegou para mim uma certa feita e disse: qual é o maior dom que você acha? Eu falei: o dono dos dons, que é o Espírito Santo. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem todos os dons à disposição dela. Agora, por que é que Ele nos doou o dom que é o Espírito Santo? Para a gente ser um dom para outras pessoas, para a gente ser uma dádiva de Deus para outras pessoas. Compreende isso? Não? Então, é qualquer outra coisa menos o Espírito Santo na vida da pessoa, se essa pessoa não tiver canalizada para outras pessoas. Então veja bem, eu vou começar agora mesmo a pregar, fazendo uma introdução. Então aqui nós temos bispos, pastores, vocacionados. Tem gente que está há mais tempo, tem gente que está começando agora, tem gente que ainda vai começar. Mas amém, glória a Deus. Já tem que começar sabendo. Às vezes eu me pego fazendo, eu penso: por que eu estou fazendo? Qual é a motivação? Então, para você entender o final do que eu vou ministrar hoje, o culto na sua igreja, a reunião na sua igreja não deveria ser um encontro de ovelhas, mas tinha que ser um encontro de pastores.
Um encontro de pastores, um encontro de gente que está aprendendo a apacentar, que está aprendendo como é que vai ser, como é que vai fazer para ser canal da graça de Deus para outras pessoas. E para outras pessoas, não somente as que estão dentro da igreja, mas as que estão lá fora. Não somente para as que estão lá fora, mas também para as que estão dentro da igreja. Então, era para crescer, se fosse o resultado. Mas por que não tem um resultado? Porque Deus está querendo um resultado aqui. Você sabe por que a Bíblia diz Deus não dá a glória dele para ninguém, não dá a glória dele para outro? Porque às vezes a gente está tocando na glória de Deus. A gente está roubando a glória de Deus. Porque a gente quer estar por cima, na crista. Jesus disse, lá fora é assim, mas no meu reino, quem quiser ser o maior, tem que ser o que? O que serve. Tem que ser o que serve. Quem quiser ser o maior, tem que ser o que? Tem que ser aquele que está querendo crescer para o outro e não querer ser mais que o outro. E às vezes a gente precisa fazer uma reciclagem no chamado, na vocação. Então, o culto na sua igreja, repito, deveria ser um encontro de pastores e não um encontro de ovelhas, de gente que está sendo treinada, preparada para o outro, para ministrar o outro, para acudir o outro, para socorrer o outro, para marcar o outro com a graça que Deus colocou em você. Meu Deus. Então, vou te dar um exemplo aqui de família, casamento. Enquanto você quer ser o cônjuge do relacionamento, vai ter problema daqui a pouco, se já não estiver tendo. Mas na hora que você entende que você está para o outro, você não está com o outro simplesmente, você não está com a sua esposa, você tem que estar para a sua esposa. Você não está com o seu marido. Eu estou com o meu marido. Não, eu estou para o meu marido. Eu estou para o meu esposo. Entendeu? Então é por isso que Deus quer que a gente cresça na graça, no conhecimento. É por isso que Deus quer que a gente chegue à estatura da maturidade, para a gente parar de ser como meninos, querendo a primazia, querendo privilégios. É aquilo que eu falo, erga a cabeça, olha aqui para mim. Você quer conhecer o grau de maturidade de uma pessoa, um obreiro, vocacionado, um pastor? Não é quando você delega a posição a ele, é quando você tira ele da posição e você coloca ele, entre aspas, numa posição aos olhos humanos inferior. É por isso que Jesus disse, falou assim: quem é o maior? O que está na mesa ou o que está servindo? Quem é o maior?
É o que está ali, peito de pombo, ou é aquele que está servindo? Maior é o que serve. Diga quem está ao seu lado, diga: maior é o que serve. Então, se quer crescer, sirva. Quer crescer muito, sirva muito. Não queira crescer para você, ou mais que há que, mas queira crescer para o meu Deus. Eu quero para mim fazer mais, eu quero para mim ajudar mais, eu quero para mim acudir mais, eu quero para mim socorrer mais. Repito, o reino de Deus acontece na pluralidade dos dons, das vocações, dos chamados, e a gente precisa ser maduro. Então vamos lá, vamos começar. É você que
Eia, essa verdade sagrada, ele veio em carne. Então a encarnação dele é importante. Ele ter nascido como um de nós é importante. Só que ele foi concebido sem pecado. Ele não recebeu o pecado de Adão por herança. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então isso é uma verdade sagrada que tem que estar como conteúdo da sua espiritualidade, da sua vocação, do seu chamado. Evangelho não seria evangelho sem essa verdade sagrada. A outra coisa, a sua vida sem pecado. Então ele foi concebido sem pecado e durante a sua vida ele nunca pecou. Nunca pecou. Nem no pensamento, nem no sentimento, nem na ação, nem na reação. Nem na passividade. Porque pecado não é só fazer a coisa errada. Pecado é também deixar de fazer o certo. E às vezes a pessoa pensa que pecado, fulano está em pecado. Mas de repente a pessoa que está denunciando o pecado do irmão está em pecado também. Não está fazendo o errado, mas está deixando de fazer o que é certo. Está deixando de fazer o que é certo. Então Jesus teve uma vida ilibada, uma vida, por isso que o sangue dele é sangue puro, é sangue inocente, é sangue sem mancha, sem mácula, porque ele foi concebido sem pecado e ele nunca pecou. Você tem que saber disso, tá? Isso é dogma, isso é fundamento do Evangelho. A outra coisa, a morte dele na cruz. A morte dele não foi um acidente, ele veio para isso. O inferno tentou que ele fosse morto de outra forma, apedrejado, mas ele veio para cumprir o propósito na cruz. Então escute, estou falando dessa parte porque tem a ver com o que eu vou trazer para você agora. Pregue as doutrinas básicas da fé cristã, os fundamentos da fé cristã. Compartilhe as verdades sagradas que têm a ver com o Evangelho. Conquanto você esteja pregando o Velho Testamento, seja que texto for, ali alguma coisa está apontando para algum fundamento. Então vamos lá. Por que a morte dele na cruz é importante? Escute. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, porque é Ele que perdoa pecados, é Ele que sara todas as vossas enfermidades. Então a crucificação dele é para a salvação, é para a cura. Na cruz ele venceu os poderes das trevas, venceu os demônios, ele despojou os principados, as potestades, os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz, triunfou deles na cruz. Então os benefícios da crucificação, os benefícios do Calvário, isso é fundamento. Agora escute, a sua ressurreição, o túmulo vazio, evangelho não seria evangelho se ele não tivesse ressuscitado.
impactado. A ressurreição dele é a cereja do bolo. É prego batido e ponta virada. Então vamos lá. Lucas 24, o verso 13 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, falando sobre os discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres,
o professor de Bíblia que você possa imaginar. Quem queria ter Jesus sentado com você te ensinando? Meu Deus do céu, é o melhor. Sabe tudo de Bíblia, sabe tudo da Escritura, sabe, tem as revelações das revelações. Aí está lá o melhor pregador no caminho. O que é que vocês estão conversando aí? Eles pararam para ouvir o melhor pregador que já pisou nessa terra. Aí o melhor pregador, que é Jesus, começou desde os profetas, e um por um, e pregação demorada. Terminou a pregação, aí chegou em casa, Jesus falou: esse cara não entenderam nada, fez de conta que ia passar direto. A pregação aconteceu. Olha, repito, eles assistiram em loco o ministério de Jesus, assistiram a crucificação. Jesus se coloca junto, eles estavam com os olhos como com fosse escama nos olhos, não reconheceram Jesus. E Jesus vai discorrendo a Escritura Sagrada todinha, explicando para eles. Terminou a pregação. Aí você chega para o irmão e fala assim: e aí, entendeu, irmão? Entendi nada. Se isso aconteceu com Jesus, isso acontece comigo nas minhas pregações. Isso acontece aqui hoje. O pastor fala: pô, entendi nada que o apóstolo falou. Jesus terminou a pregação. Que pregação deve ter sido, né? Meu Deus do céu. Terminou a pregação. E aí? Fez o apelo. Nem se moveram. Não deram resposta positiva. O entendimento ainda estava fechado, obturado. Estão vendo o poder extraordinário do entendimento? Se você não entende, se você entende errado, você vai por um caminho errado, você toma decisões erradas na sua vida. Agora, por outro lado, o poder quando você entende. Haja vista que quando a ficha caiu, que Jesus na mesa com eles partiu o pão. Aí os olhos, quando fala os olhos, significa o entendimento. Aí abriu o entendimento. Aí eles reconheceram. Repito, assistiram o ministério de Jesus em loco, assistiram a crucificação, foram informados da ressurreição. Eles declaram isso para o próprio Jesus. As mulheres estiveram lá de madrugada, voltaram dizendo que não acharam o corpo, que ele apareceu, tinha ressuscitado. O anjo veio e disse que ele ressuscitou. Eles estavam informados que ele ressuscitou. Só que, mesmo tendo essas informações, mesmo o maior pregador que já existiu pregando para eles, isso não foi suficiente para abrir o entendimento. Então, repito, entender errado te leva por caminhos errados na vida. Te leva a tomar decisões erradas, te leva a fazer escolhas erradas na vida, entender errado. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Uma pessoa tomou um medicamento errado, teve complicações, quase foi a óbito. Por quê? Porque já viu letra de médico? Letra de médico. A pessoa foi na farmácia lá, o farmacêutico foi lá, pegou o remédio, entregou, e a pessoa olhou, é um remédio. Só que parecia, o nome parecia com aquele nome, mas o remédio era errado. Complicações por causa do entendimento. Entendeu errado o que estava escrito na receita. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu fui vereador, deixa eu fazer meu merchan aqui. Um dos projetos de leis meu é que médico tem que dar receita digitada. Por causa exatamente disso aí, aquele garrancho, entendeu? É a única classe de formados que desaprende como é que escreve. É médico.
Não sei se é para fazer charme, o que é? Para confundir, né? Para atrapalhar o entendimento. Então, receita de médico digitada, tem que ser claro, para que não haja mal entendido, para que não haja complicações. Então, olha aqui para mim agora, vou caminhar para a mensagem. Pega a mesa aqui para mim, cadê o meu auxiliar, que é o pastor João aqui? Vem também, aí. Põe a mesa aqui assim, do lado aqui da cruz, por favor. Então, olha aqui para mim. Estão lembrados da cruz? O que emana da cruz? Então, veja bem. Antes da cruz, antes da crucificação, Jesus esteve na mesa com seus discípulos. Estão lembrados? Ceia, um de vocês vai me trair, tá? João bota a cabeça no peito de Jesus. Uma mesa antes da cruz. Volta aqui os meus secretários aí, cadê? Passa a mesa para depois da cruz. Teve uma mesa antes da cruz. Agora escute aqui, ó. Isso aqui que é a chave de hoje, tá? Uma mesa antes da cruz não foi suficiente para eles entenderem a cruz. Jesus na mesa está falando da cruz. Estão lembrando? A carne, o sangue. Ele está falando da cruz. Só que a mesa antes da cruz não foi suficiente para eles entenderem a cruz. O entendimento. E agora, nesse texto, a gente vê uma mesa depois da cruz. Jesus entra com eles, senta, e ali na mesa, partiu o pão. E aí, no partir do pão, os olhos deles foram, o entendimento foi aberto, a ficha caiu. Aí eles tomaram o caminho de volta. Por que eu estou falando isso? Porque quando os discípulos não entenderam a cruz, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Vou dizer de novo: quando não entenderam a cruz, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Repetiu a mesa. E sabe qual é o nosso problema como pastores, pregadores? Tem que pregar a cruz. Amém. Fé, salvação, a cura, a libertação. Sai, capeta! Só que mesmo pregando a cruz, a sua igreja fica como uma rodoviária. Um tanto de gente chegando e um tanto de gente saindo. Sabe por quê? Porque a cruz atrai. Jesus disse: quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Eu sou evangelista. Sabe o que o evangelista prega? A cruz. A cruz traz dezenas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. O salvo, o curado, o outro o liberto, o sinal, o prodígio, a maravilha. A cruz atrai, mas a cruz não segura. O que segura é a mesa. Tem alguém aí, não? De repente, esse é o elo perdido da sua igreja. Tem muita cruz, muita pregação,
salvação, cura, libertação. Pá, pá. Amém, eu sou evangelista. Gosto, amo de paixão a cruz. Paulo disse: eu não me envergonho da cruz de Cristo, que ela é o poder de Deus para a salvação. Meu Deus do céu, como eu amo. Sim, eu amo. Em uma mesa, também uma mesa. A mesa, e Deus disse, ela tem que ser madeira de acácia. Repito aquilo que eu preguei, né? Da Arca da Aliança. Madeira de acácia é uma madeira dura de ser. A mesa é difícil de trabalhar, a mesa, não é fácil. E Deus disse, ela tem que ser coberta de ouro. Ela tem que ter os adornos de ouro. Quem fala em mesa a primeira vez na Bíblia é Deus mandando construir a mesa. E Jesus, antes da cruz, tem uma mesa para falar da cruz. E quando eles não entenderam a cruz, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. A gente gosta da cruz, amém, glória a Deus. Mas a gente precisa passar a amar a mesa. Porque tem gente que o entendimento abre. Não precisa ser o melhor pregador. Jesus era o melhor pregador, o entendimento não abriu. Tem gente que a ficha cai, toma a decisão, dá resposta positiva para Deus. Mas tem um tanto de gente que o entendimento só vai ser aberto, que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele transforma, que Ele liberta, se tiver mesa. Estão compreendendo? Se tiver mesa. Eu vou repetir aqui, tá? A cruz atrai, a mesa segura. Você quer reduzir a quantidade de gente que sai da sua igreja, entendeu? Que não permanece, e você fica cheio de questionamentos. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Deus está te respondendo aqui hoje. O porquê? Porque a cruz atrai o sofredor, atrai o pecador, atrai o desesperado, mas a cruz não segura. Não segura. A mesa segura. Diga quem está ao seu lado, diga: a cruz atrai, mas ela não segura. Diga: o que segura é a mesa. Meu Deus, meu Pai Celestial. Como é que está a sua igreja, pastor? Vou repetir lá. Está ganhando uma alma por dia? Eu não estou falando com deboche, não. Eu estou falando só para a ficha cair, tá? É provocação.
Uma alma por dia são 365 por ano. De repente, está passando pela sua igreja 365 por ano, mas não está permanecendo, porque a cruz, e o que vai segurar as pessoas? A mesa é que vai segurar as pessoas. Quem está entendendo isso aí? O entendimento. Então, muito evangelismo, muito, amém, vai até a última casa, mas a cruz vai atrair esse povo. A barriga está doendo, o bicho está pegando, é insônia, é nervosismo, é macumba, é casamento em crise, é frustração na vida financeira. A cruz vai atrair esse pessoal. Milagres acontecem por causa da cruz, mas a cruz não segura. O que segura? A mesa. Agora, o que é a mesa? Vamos começar a pregação agora, a segunda parte da pregação. Vocês estão compreendendo? A encarnação é importante, a vida sem pecado, a cruz é importante, o túmulo vazio é importante. Isso aí atrai, mas não segura. O que segura é a mesa. O que vai segurar as pessoas na sua igreja é a mesa. A mesa. Você devia estar celebrando a Deus pela revelação aí. Glória a Deus, louvado seja o Eterno. Então vamos ver agora a segunda parte da mensagem. O que é a mesa? Primeiro, mesa é tempo de qualidade com as pessoas. Não necessariamente tem que ser com você, pastor. Por isso que eu disse, a reunião da sua igreja deveria ser não um encontro de ovelhas, mas um encontro de pastores, um encontro de gente treinada para estar na mesa com outras pessoas. Estão compreendendo? Mesa, primeira coisa, significa tempo de qualidade. Tempo de qualidade com as pessoas. O seu culto, ele não permite que você tenha tempo de qualidade com as pessoas no culto. É verdade ou não é? Não tem. É uma coisa ali, tem uma liturgia tal, e cumpriu a liturgia. Amém, glória a Deus pelo culto. Louvado seja o Eterno. Você necessariamente ter tempo de qualidade com todas as pessoas da sua igreja, mas a igreja que cresce com fundamentos, de fato, é a igreja que treina líderes para estarem nas mesas com as pessoas da igreja. Então, primeira coisa, treina líderes para terem tempo de qualidade com as pessoas. Eu não estou falando de ficar lá com a Bíblia aberta o tempo todo, empurrando goela abaixo nas pessoas. Leia os evangelhos e você vai ver Jesus Cristo nas mesas. Na casa. Líder come com os pecadores. Ele está na mesa com os pecadores. Ele está aqui na mesa com os pecadores. O ministério de Jesus teve muitas mesas. Só teve uma cruz e muitas mesas.
Então, primeiro, mesa, eu vou te ajudar, tá? Não necessariamente que tem que ser numa mesa. Estão compreendendo? Não precisa de repente ter mesa. Vem aqui, pastor Cristiano, vem aqui. De repente não tem mesa, mas tem nós dois aqui, de repente, numa caminhada, batendo um papo, compartilhando da vida. Uma mesa invisível, uma mesa, porque hoje para mim e para você a cruz também é invisível. Vocês estão compreendendo? E aí, como é que está? E aí eu fico sabendo da luta dele, dos desafios dele, das crises. Ele começa a se abrir, ele começa a confiar em mim. Ele começa a perceber que eu sou canal da graça de Deus. E de repente a ficha ainda não caiu com aquilo que ele sabe da cruz. Mas agora por causa da mesa a mesa invisível que eu estou tendo com ele, ele fala: rapaz, eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus. Aqui, vou repetir aqui, alguns já me ouviram isso 200 vezes, tá? Eu sou didático, eu sou repetitivo. Fui vereador, Kelly Magalhães foi presidente da Câmara quando eu fui vereador. Eu tive várias oportunidades de mesa com eles, não mesa, mas mesa invisível, de estar ali, nada goela abaixo. Se você não converter, você vai para o inferno. O amor de Deus, a graça de Deus. Falava: bispo, tem um aniversário de um funcionário aqui da Câmara, vai ter lá o bolo, a gente quer que você vá lá fazer oração. Aí eu dava uma palavra, graça de Deus e tal, propósito, etc e tal. Aí eu orava, os olhos deles ainda estavam entendimento. Aí a gente estava em Brasília, eu e a bispa. Eu já não era vereador mais, já tinha tempo. Aí o telefone toca. Olhei, Kelly Magalhães, que foi presidente da Câmara quando eu fui vereador. Botei no Viva Voz, a bispa estava ali comigo, e nós ouvimos ela dizer o seguinte, com a voz embargada: Bispo Daniel, saiu o diagnóstico de câncer. E a única pessoa que eu me lembrei foi de você. Então eu estou te ligando, você me dá uma cobertura para você me ajudar nisso aí. Eu sei que você é um homem de Deus. Eu quero que você me acompanhe nisso aí. Eu e a bispa, nós acompanhamos Kelly Magalhães até uns 10 dias antes dela falecer. Eu mandava minhas pregações para ela e falava com ela no telefone, e ministrava. Um dia eu falei assim: Kelly, um dia todos nós vamos partir desse mundo. E o que conta é o perdão dos pecados, é a salvação e Jesus é o único. Você quer tomar essa decisão agora? Eu vou orar com você. Ela falou: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero estar preparada. Aí ela chorando, ela falou assim: eu só queria que ele me desse uma chance para me levar só depois da formatura da minha filha, porque eu quero ver minha filha se formar primeiro, mas eu sei que eu estou indo. Aí ela confessou Jesus como Salvador. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque o entendimento dela não foi aberto na cruz, mas foi aberto na mesa. Eu tive muitas mesas com eles lá, com os vereadores. Todos abriram o entendimento? Não. Então Jesus tem uma mesa antes da cruz para falar da cruz. Eles não entenderam a cruz. Teve a cruz, eles não entenderam a cruz. Aí, como eles não entenderam a cruz, ou teve um mal entendido, tomaram o caminho errado, Jesus não repetiu a cruz. Ele repetiu
a mesa. Repetiu a mesa. Meu Deus. Aí o entendimento foi aberto aonde? Na mesa. O melhor pregador do mundo, pregando a melhor mensagem, não foi suficiente para abrir o entendimento deles. Estava tapado. Mas a mesa foi o poder que abriu o entendimento, fez a ficha cair. Vocês estão entendendo de verdade o que eu estou falando aqui? De verdade. Continue pregando a cruz vai atrair dezenas, centenas e milhares. Mas se você não treinar pessoas na sua igreja para ter mesa com as pessoas, você vai jogar a conversa fora. O melhor pregador jogou conversa fora. Entre aspas, né? A mesa é que vai segurar as pessoas. A mesa é que vai fazer a sua igreja ser uma família. Tem gente que vai dizer assim: eu vou sair para quê? Se aqui eu tenho mesa. Se aqui as pessoas têm tempo de qualidade comigo. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Você não veio aqui à toa, tá? Se acabasse hoje, a imersão de pastores já valeu sua vinda. Já pagou o ingresso. Então não necessariamente que tem que ter uma mobília mesa, mas tem que ter tempo de qualidade com as pessoas, com os novos, que está chegando. Ainda que você não dá conta, pastor, de ter tempo de qualidade com todo mundo. Não tem como, humanamente não tem como. Mas você precisa treinar líderes, pessoas para a mesa. Quantos nomes a sua igreja pegou de novos convertidos ali? Novos decididos, quantos? Desde quando você está aí na vocação, no chamado, quantos nomes? Deve ter uns 5 cadernos cheios de nome lá. Cadê esse povo? Porque a cruz não segura. A cruz trouxe esse pessoal. Choraram, tomaram a decisão, foi curado, depois cuspiu no prato que comeu. Por quê? Porque tinha cruz, mas não tinha mesa. Então, primeira coisa, tempo de qualidade com as pessoas. Não necessariamente Bíblia goela abaixo, mas Bíblia vivida. O apóstolo Paulo diz assim: vocês são a carta escrita e lida pelas pessoas. Permita que as pessoas tenham tempo para ler você. Para ler você, para falar assim: poxa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu estava falando no baba nosso lá, tá aí o Bispo Santos, que é minha testemunha ocular. Não sei quem mais estava no baba. Aí tem uns que saem do prumo. Altera, o pastor Roque Júnior de vez em quando está lá também. Não é ele que saiu do prumo, não. Aí fica aloprado e sai do trilho e tal. Eu falei, não para a minha glória, para a glória daquele que fez a obra na minha vida. Eu disse, tem quase 30 anos que a gente tem esse baba. Quase 30, deu um intervalozinho, mas eu participando de quase todos. Eu disse, vocês nunca me viram alterado com ninguém aqui. Vocês nunca me viram debatendo com alguém e pedindo a glória para mim, nunca. Vocês estão compreendendo? Por que eu estou falando isso? O dia que alguém estiver lá e que a barriga doer, vai lembrar de quem? De quem teve tempo de qualidade com eles. Não empurrou Bíblia goela abaixo, mas foi uma Bíblia ambulante. Uma Bíblia escrita e lida pelas pessoas. Aí, vez por outra, eu tenho que falar assim: gente, olha o testemunho, gente. Eu não estou falando de gente miúda, não, estou falando de gente graúda.
Eu falo, olha o testemunho. Então, não tem mesa de madeira, mas ali tem uma ocasião para mim revelar o que a graça de Deus fez comigo. Nunca revidei o trançapé que eu levei. Francisco já, né? Não, é brincadeira. Francisco não precisa nem dar o trançapé nele, ele já dá antes de... Vocês estão compreendendo, gente? Então, tempo de qualidade pode ser na casa, pode ser numa pescaria. As pessoas que criei laços, porque são laços invisíveis que vão sendo criados quando você tem tempo de qualidade com as pessoas. Eu criei, sabe como? Na pescaria. Bora pescar junto e tal, ali pescando ali e tal, bate papo, fala das coisas de Deus e tal. Aí vai criando laços, vai trazendo para perto, vai criando cimento, super bonder na relação. Agora, eu dou conta de fazer isso com todos? Trazer todo mundo para perto de mim? Não. Então eu preciso treinar pessoas. Eu preciso treinar pessoas. Você, pastor, tem que treinar pessoas na sua igreja para a mesa. E explique para eles que não necessariamente tem que ser uma mobília, mas tem que ser qualquer lugar, em qualquer ocasião, o tempo de qualidade com essas pessoas. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então escuta só. Segunda coisa que é tempo de qualidade. Suportar as pessoas. Eu preguei aqui sobre suportar. O que é suportar? Não é tolerar. Eu tenho que tolerar esse irmão, essa pessoa é cheia de aresta. Não, eu tenho que dar suporte para essa pessoa. Eu vou dar suporte para ela, nas fraquezas dela, nas limitações dela, nas necessidades dela. Eu quero ser a resposta da oração dessa pessoa. Um dia eu verei que a gente está sempre procurando dar suporte, suporte. Eu virei para uma pessoa e falei assim, nós precisamos fazer isso para essa pessoa. Você sabe por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, porque nós vamos ter o privilégio de ser resposta de oração dessa pessoa. Vocês estão compreendendo? Então você precisa entender que mesa é dar suporte, é acudir, é socorrer, é ajudar as pessoas nas suas fraquezas, nas suas necessidades, e de repente, numa hora dessa, você está sendo resposta de oração. Vocês estão compreendendo? A viúva foi resposta de oração para o profeta. Você vai passar as páginas da Bíblia, quem deu suporte, quem acudiu, quem socorreu, quem ajudou. Ou você pensa que a parábola do bom samaritano, que fala que o sacerdote na igreja dele provavelmente tinha cruz, mas não tinha. O levita, o obreiro na igreja dele tinha cruz, mas não tinha. Aí o samaritano, que era aquela classe excluída aos olhos humanos, desqualificada, mas ele aprendeu a mesa. Ele aprendeu a parar a viagem dele, interromper a viagem, pegar os recursos dele para acudir, para socorrer. Despejou ali os medicamentos e tal, botou na cavalgadora e falou, bora para o hospital. Eu vou te levar para o HO, mas o HO está lotado, eu vou te levar para o hospital central e vou pagar. Aquele cara que foi acudido, ele conheceu a graça de Deus na mesa. Não tinha mesa ali de madeira, mas na mesa. Vocês estão compreendendo o que é mesa? É acudir, é socorrer, estender a mão, é ajudar,
é identificar carências, necessidades. É você ser canal da graça de Deus. Por isso que eu disse a vocês que eu ia deixar para o final. Você tem que crescer, não para você, mas o seu crescimento tem que ser para o outro. O seu crescimento tem que desembocar na mesa. Se o seu crescimento não desembocar em mesa, não favorecer as pessoas, e etc, etc. Eu me lembro do que Miles Monroe disse, entre outras coisas, ele disse assim: eu quero morrer vazio. Eu quero morrer vazio. Tudo que Deus me deu, eu quero despejar nas pessoas. Eu quero canalizar para as pessoas, porque o crescimento na graça, no conhecimento do Senhor só tem sentido se a gente crescer para o outro. Não é crescer mais que o outro, eu quero crescer para Ele. É por isso que eu repito isso frequentemente, né? A pergunta que eu faço: você é pastor, você é vocacionado, você tem um chamado? Eu vou te fazer a pergunta aqui: quem é que vai chorar no seu caixão quando você for embora dessa vida? São as pessoas que você teve mesa com elas. As pessoas que você teve mesa, que você tirou de você para dar. Você teve tempo de qualidade com essas pessoas. É gente que vai chorar no seu caixão de soluçar. Eles não vão dizer com essas palavras, mas nas entrelinhas está lá: esse cara foi o cara que teve mesa comigo, se interessou por mim. Tem alguém aí, não? Amém. Então começa a pensar aí, quem é que vai chorar no seu caixão? Quem é que vai ser? É gente que você tem. A cruz. Não, tem gente que foi abençoado. Jesus foi assim. Os que foram curados de repente no ministério dele foram aqueles que gritaram: crucifica, crucifica. Então não vai nessa de que a cruz precisa desembocar na mesa. Amém, gente? Então, primeira coisa, tempo de. Segunda coisa, dá suporte. Não é suportar a fraqueza de somente, é você dar suporte. É você entender que Deus está querendo que você seja resposta de oração para essa pessoa. Às vezes a pessoa nem vai dizer: poxa, eu estava pedindo a Deus isso, mas você está ali, você é a resposta. Eu sou a resposta. Amém? Treine pessoas na sua igreja para darem suporte para as pessoas. Você sabe, as pessoas que vão na sua igreja lá a primeira vez na sua igreja, elas não foram porque a igreja é bonitinha, não. Tá? A maioria das pessoas que vão às igrejas vão porque estão precisando de suporte. Pregue a cruz, mas chame essas pessoas para a mesa. Elas estão precisando de mesa. De mesa. Estão precisando de alguém que identifique as carências dela, as aflições, as angústias, os anseios, as feridas de alma. Estão precisando de bálsamo. Aí essas pessoas, elas nunca mais vão esquecer. Marque as pessoas com a graça de Deus. Mas é ingrata. Não importa. Cada um faz o seu papel. O meu papel é esse. Meu papel é esse. Amém, gente? Então, a outra coisa que a mesa proporciona: identificar talentos, potenciais, capacidades. Você nunca saberá
os potenciais, as capacidades, os dons, as aptidões das pessoas que congregam na sua igreja, se eles não tiverem oportunidade de mesa. Não necessariamente com você, mas com as pessoas treinadas para a mesa da sua igreja. Esse cara aqui é cara de mesa. Ó. Tem gente que tem cara de mesa. Eu estava falando sobre o bispo John, falei na ausência dele, né? Vou falar na presença agora também. Ele que faz ele tem a senha do meu Facebook, do TikTok, como é que chama lá? Instagram. Ele que faz os cortes, faz as edições, bota minha fala de fundo, outra imagem, não sei o que, e ele vai postando todo dia. Eu nunca pedi para ele fazer isso. Agora, por que ele pediu a senha para mim, para ele fazer isso? Porque ele passou pela cruz e entendeu a importância da mesa. Vocês estão compreendendo? Da mesa. Nunca pedi. Mas ele faz. E não faz para receber glória, aplauso. É porque o crescimento dele foi um crescimento para o outro. Para o outro. Cresceu para o outro. Eu louvo a Deus, porque ele cresceu para mim. Para desembocar em mim essa graça, esse crescimento. Meu Deus do céu, meu Pai Celestial. Amém. Estão vendo aqui? Eu estou citando ele como exemplo, né? Poderia citar outros aqui. Não fica com ciúme não, senão você está precisando de mesa. Se sai, falou dele, nunca falou de mim. Eu vou te chamar para a mesa, para a gente sentar na mesa, entendeu? Para acabar com essa crise existencial, entendeu? Essa dificuldade. É por isso que tem gente nas igrejas, de repente, voltando na mesa, tem dificuldade de estar no meio, porque falta alguém para trazer para a mesa. Lembra que eu falei outro dia aqui das panelinhas? A Bíblia diz que tem morte na panela. Então, quando você fica com as mesmas pessoas na mesa, as mesmas na mesa, a mesa é só aquelas mesmas pessoas. Então, você precisa ter mesa com outras pessoas, de repente. Essas aqui agora, elas têm que ter incumbência de ter mesa com outros. Então, o culto, a reunião da sua igreja não pode ser uma reunião de ovelhas, tem que ser uma reunião de pastores, reunião de pessoas que estão sendo treinadas para a mesa, para acolher, para abraçar, para acudir, para socorrer, para ajudar, treinadas para identificar potenciais, capacidades. Quantas vezes as pessoas estavam tendo mesa lá com alguém e depois chegavam e falavam assim, sabe aquele irmão lá, rapaz, o cara tem um dom, um talento e tal. Eu falei, é mesmo, rapaz? O cara chega mudo e sai calado. Mas começou a ter mesa com alguém da igreja, o talento, o dom, a capacidade foi identificada. E aí o reino de Deus, repito, não acontece na singularidade dos dons, mas acontece na pluralidade dos dons, das capacidades. Então, vamos lá, eu sei que tem gente aí que está com a língua coçando, né? Para falar da mesa. Vem aqui você que está querendo falar da mesa. O que é mesa para você? O que você entende por mesa? Amanhã a ministração vai ser bem participativa, tá? Vou deixar um microfone rodando aí que eu quero saber o que está na cabeça de vocês. Aquele tema intimidade ou intimidado.
Então, mesa. Ele falando, eu lembrei 1 Coríntios 13, e a mesa aponta para o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver a mesa, a gente não é nada. Então, o Espírito Santo de Deus me fez refletir que a mesa também aponta não, quer dizer, é o próprio amor, porque a gente está pensando no outro. E esses dias eu convoquei as remanescentes, desde 1992, as pioneiras, desde 1992, mais de 30 anos, as dinossauros. E literalmente eu levei elas para a mesa mesmo, em casa, foi muito bom. Esqueceu da Mariene, né? A Mariene, cadê a pastora Mariene? Está ali? Também é desde 1992, né? Ela era criança. Então a gente ali na mesa foi muita graça de Deus, e a gente tem que fazer isso, né? Uns com os outros, literalmente na mesa, um chá, e também nesse sentido que o apóstolo falou. Então a mesa aponta mesmo para o amor. Então, só para completar isso aí, ainda que eu fale a língua dos anjos, e se não tiver mesa, né? Você pode ter o dom de curar, dom disso, daquilo, mas se não tiver mesa, não adianta nada, né? Vem cá, você que está com a língua coçando, faz fila aqui, ó. Por que não? Porque esse tema, eu vou te falar uma coisa: se você sair dessa imersão com a cabeça virada para essa proposta de treinar líderes para a mesa, tá? Eu vou concluir depois como é que você vai treinar. Em 2016 eu vi um documentário dizendo que 73% das delinquências dos filhos é por falta de mesa. Que os filhos de antigamente eram submissos, obedeciam aos pais, só com o olhar, porque o filho tinha na mesa um referencial de autoridade, porque o pai é aquele que dá direção para uma família, e a mulher que está somando com aquilo, com aquele homem. E o filho, quando senta na mesa e vê esse referencial de pai e de mãe, ele tem uma direção na vida. E hoje em dia as crianças, na hora do almoço, vai para o quarto, pega a televisão, o celular e tal, então ele não tem mais esse referencial, então as crianças estão desnorteadas por falta de mesa. E na Bíblia a gente aprendeu, né, que a mesa é um altar, e ali é um pacto, e a oferta são comidas, né, as oferendas de manjares ali. Então são 3 altares importantes: o altar da igreja, onde você recebe a consagração com óleo. Segundo altar, a cama, é o segundo altar da Bíblia, né? Quando você se entrega em matrimônio ali para uma outra pessoa, o sexo é um pacto, os dois se tornam uma só carne. E o terceiro é a mesa, que é onde a oferta é de manjares. Por isso que Jesus orava agradecendo ao pão de cada dia ali na mesa, porque tinha aquelas ofertas também de manjares. Então, a importância da mesa na família. Amém. Então, se na família os filhos ficam sem referência por falta de mesa, a igreja é uma família. E as pessoas da sua igreja vão ficar sem referência também. Elas vão ficar bebendo das redes sociais, porque não tem mesa na sua igreja, tá? Você não treina pessoas para mesa. Então tem muita cruz, salvação, cura, libertação, amém, glória a Deus. Mas se não tiver mesa, pessoas treinadas para ter mesa com as pessoas. Por que a igreja, de repente, o Bispo Santos fala isso, né, também? Por que de repente a igreja cresce até 200 membros, no máximo? Porque o pastor está fazendo da tripa coração para ter mesa com esse pessoal. E quando passa disso, ele já não dá conta mais, porque já sangrou o que tinha que sangrar,
Ele não dá conta de ter mesa com muita gente. Então, como é que vai passar de 200 pessoas, vai para 400, 500, 1000 pessoas? Quando treinar líderes para terem mesa com as pessoas, mesa com aqueles que estão chegando, para darem acolhida, tempo de qualidade, suporte, entendeu? Para essas pessoas, para identificar os potenciais, os talentos, as capacidades, para essas pessoas também serem treinadas para a mesa para outras pessoas. Amém, amado. Porque da revelação que eu tive acerca da mesa, o projeto Obed-Edom faz isso, a mesa. Nós temos o projeto Obed-Edom, que é a mesa do ministério. Nós temos a oportunidade de entrar numa casa e fazer amizade com todo mundo, do mais velho ao menor, e compartilhar sentimento, pensamento, cristianidade, tudo está no projeto Obed-Edom. Portanto, nós não temos o que inventar nada, é só seguir o que está proposto pelo ministério. Não foi carne nem sangue que te revelou, essa é a parte final da minha ministração. Lembra que eu falei, daqui a pouco eu vou dizer como é que você vai treinar pessoas para a mesa. Está na mesma frequência. Então repare bem, o projeto Obed-Edom, uma revelação extraordinária que o Eterno nos deu. Um fator que a arca não é a arca que abençoa as pessoas. Você nunca diga, a arca vai... Não é a arca. A arca é a presença, não é a presença de Deus. A arca é um memorial de um pacto que a pessoa está fazendo com Deus, para um novo tempo na vida, na família. Então, é um projeto fantástico. Deixa eu dar aqui uma tônica para você. Por que tem igrejas do G12 que explodem no crescimento, enquanto outras do G12 não crescem? Está no G12, mas fica amassando barro. Por quê? O G12, basicamente a proposta não é cruz, é o quê? Mesa. É mesa. Vocês estão vendo? Porque a cruz atrai, o que segura? A mesa. Só que tem igrejas do G12 também, que o pastor, ele não está treinando pessoas para a mesa, não está treinando pessoas para os pequenos grupos, pequenas reuniões. Então o projeto Obed-Edom são pequenos grupos, são pequenas reuniões. Não é uma proposta para você botar 50 pessoas num culto no lar lá. Não, aí vai ser cruz, cruz, cruz. Aí daqui a pouco vira cruz credo. Por quê? Porque você botar muita gente lá, vai deixar de ser mesa e vai voltar para a cruz. E Jesus não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Então a vantagem não é ter muita. Por isso que um limite ali, 12 pessoas. O G12 é assim, não é? Então, aí, por quê? Porque a possibilidade do compartilhar, de um conhecer o outro, de dividir as aflições, as angústias, de pedido de oração. Fulano, qual que é seu pedido de oração para hoje? Isso. E você? Os outros estão ouvindo. Está tendo um compartilhar, está tendo mesa. Estão se conhecendo os planos, os projetos, os sonhos, estão conhecendo as aflições, as angústias uns dos outros. E aí chega um momento que os laços vão ficando cada vez mais fortes. Por causa da cruz, a cruz não cria laços. O que cria laços é a mesa. O projeto é Obed-Edom. Se você tiver essa mentalidade, essa revelação na hora de trabalhar o projeto, seus líderes do projeto, trabalhar, tem aqui, ministrou ali, amém. Mas de repente fica dentro de uma formalidade, uma forma, e tem que ser numa espontaneidade que permita a graça de Deus fluir, a unção, criar laços com as pessoas.
Por isso que é muito importante, você não faz ideia o poder que tem você chamar pessoas pelo nome. Tem gente que eu fiquei sabendo o nome, entendeu? Alguém me falou, fulano e tal. Aí quando a pessoa veio chegando, e aí, fulano, como é que você está? Ou você sabe meu nome? O cara mudou até o semblante assim. Então você começa a entrar na vida do outro. E você permite que o outro entre na sua vida também, te conheça de perto, em loco. O que a graça de Deus fez com você, vai fazer com ele, vai fazer com ela. Amém, gente? Então, Obed-Edom, treinar líderes. O que Jesus fez? Jesus ministrou a multidão? Ele teve mesa com a multidão? Ele teve mesa com quantos? 12. Ele teve mesa. Por quê? Porque você faz líderes de mesa. Você treina pessoas para ter mesa com outras pessoas. Então, repito aqui, passando a régua, fechando a conta, que a gente vai ter a comunhão, uma mesa, a gente vai ter mesa agora. Uma mesa antes da cruz e uma mesa depois da cruz. Quando os discípulos no caminho de Emaús não entenderam a cruz, Jesus não repetiu a cruz, ele repetiu repita a mesa quantas vezes for preciso. Entendeu? Não para você dar sabão nas pessoas, para você puxar o tapete e não sei o quê, porque comigo. Não. Repita a mesa para você trazer para debaixo da graça de Deus. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas têm carências, têm dificuldades, elas têm limitações, elas têm aflições. Por trás daquele sujeito, por trás daquele rosto, de repente tem uma pessoa que está carente de uma graça, de um abraço, está carente de um suporte, de uma ajuda e etc e tal. Amém, gente? Caiu a ficha aí? Valeu? Ou nós vamos ter que repetir a mesa? Tá, deixa eu falar outra coisa. Aí tem aqui, deixa eu falar outra coisa aqui, ó. Na sua igreja lá, eu vejo lá as postagens. Amém. O salgadinho lá do não sei o quê. Amém. Só que se for só para encher a barriga, se não for para encher a alma uns dos outros, não adianta você ficar dando salgado, pensando que o salgado é que vai justificar a mesa. Vocês estão compreendendo? O que é? Tem um negócio lá na sua igreja? É assim que eu sempre fiz. Tá tendo, eu passo em todo mundo. É porque é político. Não, é porque eu sou de mesa. Além de ser da cruz, eu sou de mesa. Então eu passo num, aperto a mão, eu abraço, eu vou num, vou no outro e tal. Eu busco ali permitir que aquilo que Deus colocou em mim desemboque na vida deles. Amém, gente? É porque isso é muito importante, isso que eu estou falando aqui, tá? Pais amados, a Bíblia fala que a igreja primitiva, todos tinham tudo em comum. Singeleza, no partilhar do pão, de casa em casa. Então, nós, como Ministério Missão Mundial Sérgio, parece que está passando o tempo e nós estamos perdendo isso. É muita cruz e pouca mesa. Precisamos ter tudo em comum. Eu penso que nós não somos donos de ninguém, mas nós estamos aqui para ser servos. E como servos nós temos que servir uns aos outros. Então, aí, para a gente encerrar mesmo, de verdade. Então, foi na mesa que ficou revelado o traidor. Estão lembrados? Na mesa que o traidor ficou evidenciado. Então, na cruz, enquanto você está dando só cruz para o povo, você não sabe quem é o Judas, quem é o que vai meter a bala nas costas. Aí Jesus descobriu, é claro que ele é Deus, etc. Mas assim, ficou em alto, na mesa. É na mesa que você vai descobrir quem, como a mulher que levou o bálsamo de alabastro. Essa pecadora e tal. Mas ela, na mesa que ela sacrificou. Eu estou querendo terminar, eles não deixam.
incomodado para falar isso aqui. Na hora que eu cheguei, me perguntaram: se você fosse pregar aqui, o apóstolo, você ministraria sobre o quê? Acho que alguém estava do lado. Eu falei: eu ministraria sobre relacionamento, porque o resultado que você quer depende do nível de relacionamento que você tem. Então, às vezes contrata um bom vendedor e às vezes ele não vai vender, porque o vendedor que não tem relacionamento não vende. Então, um bom obreiro, um bom pregador sem relacionamento não vai ter resultado. E esse relacionamento vai ter aonde? Na mesa. E Deus falou que iria mudar as minhas mesas. E eu animado, orando, na madrugada, falei: Deus vai me levar para umas mesas melhores. Agora caiu a ficha que é eu que tenho que trazer o povo para a minha mesa. Até anotei ali. Bom, gente, vou terminar. Quem falou, falou. Tá, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Louvo ao Eterno porque você veio hoje, tá? Eu quero dizer que amanhã de manhã a gente vai para a segunda página do livro, tá certo? Deus está me incomodando também de falar que a questão da correção também é a mesa. A palavra de Deus diz em Provérbios, Deus diz: filho meu, não rejeite a correção do Senhor e nem te enoje da sua repreensão, porque Deus corrige assim como o pai e o filho a quem quer bem. Ou seja, às vezes a gente chamar o ministério, chamar o ministério, chamar o pastor, chamar o obreiro e dizer: olha, você está indo para o caminho errado. Às vezes pode ficar até chateado na hora, pode ficar com alguma coisa, mas mais para frente ele vai entender que é mesa, é o tratar de Deus com ele. Às vezes é o tratar de Deus com a vida da gente, e isso aí também é importante na mesa. Então, resumindo, mesa é ocasião de alinhamento, de realinhamento, né? Então, a chave é essa, entendeu? A gente tem muita cruz e pouca mesa. O projeto Obed-Edom, a proposta não é para ser cruz na casa das pessoas, é para ser mesa, tá certo? E, repito, mesa. Ensine as pessoas que você treinar. Não é só na casa, na ambiência. Pode ser lá num lazer, numa viagem, num futebol, entendeu? Pode ser numa corrida aí. Bora. Outro dia o pessoal falou assim, uma turma falou assim: e aí, bispo, quer correr com a gente amanhã cedo? Eu falei: bora. Aí passaram lá em casa, todo mundo de tênis, de bermuda e tal. Eu falei: oxe, pensei que era de carro. É a pé? Falei: estou fora. Você quer correr? Eu falei: bora, passa lá em casa amanhã cedo. Passou todo mundo de tênis e correr a pé. Eu falei: oxe, eu estou pensando que é correr de carro. Eu queria correr era de carro. É brincadeira essa parte aí, vocês cortam. Tá. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, essa abertura do imersão pastoral, Pai. Ó Deus, que o nosso entendimento, meu Pai, ó Deus, seja transformado, para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso ministério, a nossa vocação, o chamado ministerial seja transformado, ó Pai. Ó Deus, eu compartilhei aqui do elo perdido, Senhor. O porquê que a igreja não cresce, o porquê que atrai muita gente, meu Pai. Muita gente dá o nome, dá o contato, mas não permanece, meu Deus. Eu disse que o Senhor Jesus declarou: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, meu Deus, pregar a cruz atrai, mas nós precisamos ter revelação no Espírito, ó Deus, de trabalhar as duas coisas, a cruz para atrair, mas sobretudo, meu Pai, ter a mesa para segurar, a mesa para criar laços, meu Pai, ó Deus, a mesa para criar uma família, Senhor, para que as pessoas permaneçam não somente no Senhor, mas permaneça nessa comunidade, nessa visão ministerial. Pai, consagra o alimento que nós vamos participar agora, ó Deus, continue ministrando os nossos corações, ó Deus, e que não haja mal entendido, e que não haja gente que entendeu e faz de conta que não entendeu, ó Pai, mas que nós possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e que o crescimento não seja
para nós, para nossa exaltação, para a soberba, para o orgulho, mas que o nosso crescimento seja para o próximo, porque o mandamento se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, ó Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Ó Deus, o mandamento é cruz e é mesa, é o que nós te pedimos, oramos, em nome de Jesus, nós te agradecemos, e os que creem digam amém. Agora, cumprimenta aí uma meia dúzia aí, abraço, sorriso. Amanhã, olha aqui, gente, ó, antes de dispersar, amanhã, 9 da manhã, lá no Aras, na fazenda, ó, lá tem piscina. As mulheres que for mergulhar tem que ser de short, de camiseta, os homens de short, não pode sunga e nem biquíni, tá? E homem de biquíni piorou então, entendeu? Tá. E lá também tem um campinho de futebol lá à tarde. Deixa eu dar aqui a programa à tarde, ministração, e depois nós teremos o almoço, e depois nós teremos tempo de mesa. Tempo de mesa, mesa no esporte, mesa na piscina, mesa na beira do rio, vai ter muita mesa ali, amém? Nós vamos fazer de uma maneira organizada, aí nós vamos sair, você vai sair, pegar lá, já tem